O tema hoje da ministração é família, um presente de Deus. Vamos falar um pouco sobre família. Família, um presente de Deus. Então vamos ler o texto básico, é o livro de Salmo 128, do versículo 1 ao versículo 4. Salmo 128, do 1 ao 4. Copo de água. Olha o que diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, te damos graças. Obrigado por esse momento, por esse tempo, Senhor, né, de palavra, Senhor, tempo de edificação. Usa aqui o teu filho como instrumento, né, traga uma palavra renovadora para os nossos corações, Pai, mediante ao tempo que nós vivemos. Usa-me, Senhor, da melhor maneira possível e abençoa todos aqueles, Senhor, que estão nos assistindo, aqueles que estão aqui presentes, para que o Senhor possa falar ao coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, essa palavra. Essa é a nossa oração. Amém, amados? Então, nesses últimos domingos, a igreja, através aqui dos seus pastores, né, e demais pregadores, tem trazido para nós uma palavra, né, de conforto, uma palavra de edificação, uma palavra para que a gente possa passar, né, por essa adversidade, esse tempo. Obrigado. Por esse tempo difícil, né, que nós estamos passando. Então, a igreja tem se mobilizado, então os pastores têm trazido para nós uma palavra, uma mensagem sempre voltada para que nós possamos ser motivados, né, a ter aí perseverança, a ter paciência, né, esperança no Senhor diante desse tempo. Então ninguém esperava, há um ano, com certeza ninguém esperava que essa pandemia ia durar tanto. Ninguém esperava que a gente ia ficar com tanto tempo, são tantos casos, tantas mortes. Ninguém esperava por isso, uma coisa assim muito para nós, para a nossa geração, muito atípico, muito raro, ninguém esperava por isso. Mas ela vem mostrando para nós, com o passar do tempo, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos dependentes uns dos outros, e o quanto nós somos dependentes de Deus. É isso que ela vem mostrando, né, para nós. Por outro lado também, ela mostra a face, né, do ser humano, como o homem ele é mau, como o homem ele é ruim, né, tantas autoridades aí com obras super faturadas, manipulação de vacinas, pessoas passando na frente, profissionais da saúde simulando vacina. Então tem mostrado também para nós o quanto o homem também é mau, mesmo num tempo tão difícil, como o homem é, como diz a palavra, né? Deus, né, no Antigo Testamento, se olhar para a terra, se ele vê um justo aqui, é difícil. Então, como o homem tem se mostrado ruim? Só que, no entanto, para nós, né, como cristãos, então, como diz aquela canção, então, toda vez que a nossa fé ela é provada, então Deus ele dá, né, mais uma chance da gente crescer um pouco mais. Então ele mostra para a gente um outro lado. Isso é importante também para nós, como reflexão pelo momento que nós estamos passando. Recentemente a pastora Margot, ela fez numa reunião, ela fez uma dinâmica com a gente, né? Então ela trouxe para nós uma leitura de um texto do escritor Rubem Alves. E o texto ele falava, né, a historinha lá do milho, né, que estoura e vira pipoca,
e daquele milho que é chamado, até eu sempre esqueço aqui, acho que é o puriá, isso, aquele milho que não estoura, aquele milho que resiste ao fogo, é piruá, né? O autor trata dessa forma. Então, naquela história, o texto diz que o milho, ao passar pelo fogo, ao se transformar, né, naquela pipoca, então, ou seja, ele aceita aquela transformação. Então tem essa transformação. O que ela quer dizer? Que o milho que estoura na panela é aquele que passa pelo fogo e se transforma em algo bom, macio e nutritivo. Ele traz para nós alegria. Então as grandes transformações das nossas vidas é naquele período que nós passamos pelo fogo, né? Essa foi a representação que ela fez com a gente, para ficarmos atentos a isso. Então, naqueles momentos mais difíceis, é que a nossa vida é transformada, que nós passamos pelo fogo, que nós, né, temos, a partir daquele exemplo, né, uma mudança de vida. Importante para nós como reflexão. E aquele milho resistente, aquele milho que não estoura na panela, que é o piruá, é aquele milho que está sempre reclamando da vida, é aquele milho que não aceita as transformações, não aceita passar pelo fogo. Por isso ele não estoura, ele não experimenta o melhor que a vida, né, colocou para ele. Então é importante essa reflexão para a gente com esse texto do escritor. Então, diante das adversidades, né, dos problemas que a vida nos reserva, sempre vai ter oportunidades. É isso que nós devemos ficar atentos. Sempre vai ter oportunidades. Algo que podemos tirar proveito. Isso é muito comum no mercado corporativo. É muito comum essa frase. Então, aprender mais e crescer como pessoa. Então, hoje nós temos a oportunidade de se relacionar melhor, de se achegar mais às pessoas, mesmo às vezes de forma virtual, por telefone. Por quê? Pela sensibilidade do momento que todos estão passando. Então nós temos que chegar nesse tempo também, essa oportunidade. Oportunidade também de nós chegarmos mais próximo, mais perto de Deus, se relacionar melhor com Deus, através da sua leitura diária da palavra, do seu devocional, através da oração. É um tempo de nós nos aproximarmos mais de Deus. Então, às vezes, a gente não entende por que essas coisas acontecem, mas é isso que nós, né, devemos ficar atentos com essas oportunidades. Assim, né, com isso, nós temos essa oportunidade de levar uma palavra de consolo num momento como esse. Então, às vezes você perde, assim, infelizmente, um ente querido, mas é uma oportunidade de você se achegar àqueles familiares e procurar levar aquela paz, né, que Deus colocou em nosso coração por meio do Espírito Santo. Então é importante a gente observar isso também. Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 12 e 13, ele fala um pouco sobre isso. Por aquilo que a igreja estava passando. Ele fala um pouco. E diz assim, Romanos 12, do versículo 12 ao 13. Olha o que ele diz. Diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Amém? Então ele diz, alegre-se na esperança. É importante para nós termos em nosso coração sempre a esperança da vinda do Senhor, a esperança de dias melhores, a esperança que algo bom vai acontecer, a esperança que isso vai passar uma hora. É importante nós alimentarmos essa esperança. Faz parte da vida de um cristão. A palavra nos ensina muito sobre isso. Ele diz também, sejam pacientes na tribulação.
É aquilo que disse no anterior, sejamos pacientes na tribulação. Então, no momento difícil, né, nessa correria, na dificuldade, porque ele fala, seja paciente para você enxergar aquilo que Deus tem de melhor para você. Para que você possa enxergar aquilo que Deus quer trabalhar com você. Para que você possa enxergar Deus moldando ali o seu caráter. É importante ter essa paciência. Não podemos entrar em desespero. É a paciência que vai nos levar, né, à reflexão e à luz daquilo que Deus quer falar conosco. É importante isso para nós. E ele continua, perseverem na oração. Amados, a oração hoje tem sido o melhor meio de se relacionar com Deus. É a oração. Seja ali no seu quarto, dentro da sua casa, você e Deus, com a sua família, com seus entes queridos, quando possível. Como nós fazemos nas células todas as semanas online, hoje aqui na casa do Senhor, mas também transmissão online. A oração é o nosso relacionamento com Deus. Não tem como ter um relacionamento com Deus sem buscar Ele em oração. Não tem isso. E Paulo ele continua, compartilhe com o que vocês têm com os santos em suas necessidades. É o que que nós como igreja, né, devemos fazer isso com muita, ser muito incisivo nessa parte. Compartilhar, ajudar aqueles que mais precisam. Hoje você vê muitos movimentos, ONGs ajudando ali, levando comida aqui, acolá, mas é isso mesmo, nós temos que compartilhar, com as necessidades dos nossos santos, e primeiro dos amados, e daqueles que estão precisando também. Recentemente a Vanessa, o João postaram para a gente as cestas que foram compradas aqui, com a ajuda dos irmãos. É isso mesmo, temos que fazer isso. Ajudar aqueles que precisam. Compartilhar com os santos em suas necessidades. E ele fecha dizendo, pratiquem a hospitalidade. Obviamente que no tempo desse, como pandemia, nós estamos mais confinados, fica um pouco mais difícil, mas é importante a hospitalidade na vida de um cristão. Você abrir as portas da sua casa para receber os irmãos, receber aqueles que precisam de uma palavra. Então, quando for possível, isso é muito bom. Agradeça a Deus por isso. Sempre receba alguém em sua casa, e faça dali, seja servo daquela família, daquela pessoa, servindo bem, atendendo bem, naquilo que for necessário. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Então o apóstolo Paulo, ele bate, então hoje é um tempo propício para isso. E hoje, com esse distanciamento social, estamos mais confinados em nossas casas, ficando mais tempos, Então isso nos proporciona diariamente uma grande oportunidade de olharmos para dentro da nossa casa, de olharmos para a nossa família. Esse é um tempo interessante, Acho que Deus ele quer que nós deixamos um pouco as coisas lá fora e aproveite esse tempo e olhe um pouco para dentro da sua casa, para a sua família, na sua relação com a sua esposa, com o seu esposo, seu marido, na sua relação com os seus filhos. Olhe um pouco para dentro. Veja se não tem algo que possa ser feito para melhorar aquela relação. Veja se não tem algo de bom que você possa fazer. Então, seja, além da oportunidade que você tem de se relacionar com Deus, através da leitura, oração, jejum e outros mais, mas olhe para dentro da sua casa. Observe como está a sua família, é importante. Aproveite esse tempo. Mesmo que a situação que você esteja passando não seja realmente uma das melhores, mas olhe para dentro da sua casa. Você vai ver que quando a família anda bem, você suporta melhor as coisas. A família é uma família alicerçada na palavra do Senhor, alicerçada em Cristo, te ajuda muito,
na condução da sua vida, no seu dia a dia, no enfrentamento dos problemas, nas dificuldades, nas adversidades. Família bem estruturada, né? Como diz a palavra, uma família bem estruturada, né? Não há nada que venha a derrubar aquela casa. Observe isso. Hoje, fazendo a leitura daquele texto de Mateus, que é Mateus 24:12, que diz, né, que lá Jesus fala com os discípulos que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, né, se esfriaria. Então, lendo aquele texto hoje pela manhã, aí você consegue, vivendo hoje, você consegue observar algumas coisas, o quanto a nossa família ela está assim, né, destruída, o quanto a família brasileira, que eu digo, está prejudicada, né? Quantos lares aí ruins, ainda mais nesse tempo de pandemia, é muita violência contra as mulheres, é violência contra as crianças, né? Recentemente fomos aí, né, notificado pela mídia de mais um caso onde uma criança, né, foi vítima de um suspeito sendo a mãe e o padrasto. Quer dizer, é muito ruim isso. Então, quanto mais iniquidade, quanto mais coisas ruins estando acontecendo, mais o povo se acostuma. Aí as pessoas não têm mais pudor e começam a achar aquilo normal. Mas nós não devemos pensar assim. Muito pelo contrário, nós temos que ter amor pelo nosso próximo, amor por essas vidas. E buscar, né, tornar a nossa família um modelo, um exemplo para aqueles que andam conosco, que nos acompanham. Acompanhem. Isso que nós devemos fazer. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar nessa noite é o seguinte, o cuidar da família é propósito de Deus. Cuidar da família é propósito de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu queria abordar com os irmãos. Que é justamente por isso que eu iniciei com o Salmo 128. Né? Justamente para falar um pouco disso. Deus se preocupa com a família. Deus se preocupa conosco. E Ele quer que nós sejamos felizes, que nós andemos ali alinhados com Ele como família. Então, cuidar da família é propósito de Deus. Então, o Salmo 128 é um cântico de romagem, aquele cântico de peregrinação que o povo de Israel, né, eles cantavam naquelas caminhadas do pós-exílio. É um cântico que é voltado para um pai de família. E o Salmo ele exalta que a felicidade, né, do lar, de uma família, né, de um chefe de família, condicionado o quê? Ao temor ao Senhor. É isso que ele exalta. Ele exalta ali o que? Um modelo de família da época. Um modelo de família bem-sucedido da época. Então, esse que o Salmo 128, ele passa para nós. Então, ele, de forma simples, o Salmo mostra a receita de ter uma família próspera no Senhor. Ele mostra a receita de ter uma família próspera no Senhor. É isso que ele passa para nós. Então, quando nós lemos o primeiro versículo, o versículo 1 do Salmo 128, que diz, né, bem-aventurado, né, como é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nota que o autor fala isso de boca cheia, que ele com certeza ele teve respostas de Deus em relação a isso, a andar com o Senhor, a entregar ali a sua vida, a deixar ser depender, colocar a sua vida nas mãos de Deus, deixar totalmente Ele dirigir a sua vida. Então, bem-aventurado, né, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele começa assim. Aí no versículo 2, ele diz, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Bem, então, com a queda do homem, né, que caiu em pecado, obviamente, resultou na necessidade do trabalho, para que o homem, né, pudesse aí suprir as suas necessidades. Né? Então,
Como diz lá em Gênesis, né? No suor do rosto comerás o teu pão. Okay? Então ele fala com muita gratidão. Então por isso que recai sobre o homem esse papel como chefe de casa, né? De mantenedor, recai, né? Sobre ele. Mas o trabalho, como até brincando hoje em casa, o trabalho ele dignifica o homem, né? Valoriza tudo aquilo que ele conquista. Então isso é importante. Então ele faz essa referência. Se nós lermos lá em Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 24. Eclesiastes 2, 24. Que diz assim, olha o que o autor diz, ó, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Amém? Então, ele valoriza, porque ele sabe que o que vem fácil, às vezes ele vai fácil, mas aquilo que vem com o suor do teu rosto, né, pelo seu trabalho, aquilo sim, permanece. Então ele faz essa referência. No versículo 3 do Salmo 128, diz assim, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Aqui ele faz uma figura, né, de como uma família naquela época, uma família feliz ali no Senhor vivia, né, o que deveria viver. Então, na cultura do povo de Israel, a videira frutífera era sinônimo de fertilidade, né? Então, a videira ali, com muitos frutos, a uva era um símbolo muito comum na época, na agricultura. Dela se faz o vinho. Tanto que Jesus, né, ao falar com seus discípulos no Evangelho de João, ele fala, eu sou a videira verdadeira, quem permanecer em mim, né, dará muitos frutos. Jesus até usa muito isso. Então, o ideal de esposa daquela época era justamente isso, né? Então, o ideal de esposa daquela época era uma mulher que pudesse dar muitos filhos para o seu marido, para o seu esposo. Esse era aquele ideal da época, por isso que a mulher estéril, ela era desprezada na sociedade, justamente por isso. Né? Obviamente que hoje mudou-se muita coisa, nós já vamos falar. Já a oliveira que representa os filhos, né? Quando ele diz, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Então a oliveira que representa os filhos já era um bem muito valioso na época. Da oliveira você tem a oliva, se faz o azeite, era muito precioso naquela época. O azeite usado para ungir, para temperar, para cozinhar, era um bem muito valioso. E é uma planta que ela começa a ter mais ou menos maturidade, a dar frutos depois do terceiro, do quarto ano. E ela vai ter uma produção boa só mais ou menos 18 anos depois. Veja que relação interessante, né? Hoje a maioridade penal e civil é 18 anos. É o tempo de maturidade, né? Que foi calculado mais ou menos aqui para a nossa nação. É interessante isso. Então, é por isso que ele fala, em relação, ele compara os filhos à oliveira. Hoje é bem diferente. Hoje o ideal de família cristã, né, para nós, até pelos dias em que nós vivemos, não dá para ter tantos filhos, obviamente. Mas também não dá para pensar numa família sem filhos, né? Isso já não dá para pensar. Eu tenho 6 irmãos, então meus pais tiveram 6 filhos. A minha avó já teve 10, até mais de 10. Hoje não dá. Como você vai criar hoje, né? 10 filhos, dá muito difícil hoje. Mas só para a gente exemplificar como que era um modelo de família, o ideal de família na época. E no versículo 4, ele diz assim, ó, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Versículo 4 do Salmo 128. Né? Então, a recompensa do temor a Deus é de ser um homem realmente abençoado e poder dizer, né, como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, isso que Deus busca de nós. Esse é um ideal de família que nós, como pais, precisamos buscar em Deus.
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, apesar da salvação ela ser individual, a nossa fé, cada um tem a sua, as nossas escolhas, né, às vezes são individuais também, mas Deus, ele se preocupa com a família. Isso que é importante para a gente, né? Ele se preocupa. Tanto é que ele instituiu a família. Quando nós lemos lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, né, lá nós temos um versículo claro, quando Deus instituiu a família. Então é obra dele, que diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, né, juntos ali, né, tornando-se os dois uma só carne, um só corpo. Então ali nós vemos a instituição da família. É obra, é desejo de Deus. Importante. Como Deus se preocupa. Quando nós vemos a história de Noé, o que diz nos textos? Que Noé era um homem justo e íntegro. Não é verdade? E Deus, o que Deus fez com ele? O livramento que ele teve não foi só para ele, mas para a sua família também. Basta nós lermos Gênesis 6, 17 e 18. Então o livramento não foi só para ele. Então Deus se preocupa com a nossa família. Ele se preocupa com a família. Então, por causa de um justo, ele se preocupa sim. Assim como Abraão intercedeu lá pela sua família, Deus se preocupa assim. Então, em Gênesis 6, 17 e 18 diz assim: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Veja o cuidado de Deus com a família. Importante. A mesma forma aconteceu com Abraão, que até então era Abrão, né? Quando nós lemos Gênesis 12, do versículo 1 ao 3, acontece a mesma coisa. Quando Deus faz aquele pacto com ele, aquela aliança com ele, a promessa, né, feita para ele, que diz assim, Gênesis 12, 1, 3, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. E no finalzinho ele diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós estamos aqui. Para aqueles que aceitaram a Cristo, somos aqui. Essa promessa é para nós também. É importante, Deus cuida da família. Na conversão do carcereiro, lá no livro de Atos, né, Paulo e Silas, quando estavam presos, a mesma coisa. Quando nós vemos Atos, no capítulo 16, versículos 30 e 32, o cuidado ali também daquela mensagem para aquele carcereiro e para a sua família. Cuidado de Deus com isso. Olha o que diz o texto. Depois, trazendo-os para fora, disse, né, Paulo e Silas, senhores, perdão, aí no caso ele, né, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Aí sim responderam-lhe, né, Paulo e Silas, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Então nota aí o cuidado de Deus, mais uma vez, com a família. Como Deus se preocupa com isso. Quando nós olhamos para a história de Davi, se você for ler lá o segundo livro de Samuel, você vê a história do filho de Jonatas, o Mefibosete, né, que de uma hora para outra perdeu tudo, porque o pai foi assassinado e o avô também, Saul, o rei Saul e Jonatas. Então ele foi para uma terra lá em Lodebar, que eram largados lá, uma terra infrutífera. Então foi largado lá em Lodebar, junto com a ama da casa, ele ficou aleijado, né? A palavra de Deus fala que ele ter caído no chão, ele ficou manco ou aleijado. Então, de uma hora para outra, ele passou de neto do rei Saul, passou a viver ali quase como um pendente, um largado ali na vida. Mas houve uma transformação na vida dele. Por quê? Porque quando Davi conheceu Jonatas, eles fizeram um pacto, uma aliança nesse sentido.
E Davi, ao saber, né, que tinha um da família de Jonatas lá, um filho da família de Saul, que é filho de Jonatas, ele resolveu o quê? Agir, né, com caridade, com benevolência ali. Ele lembrou da aliança que eles fizeram e o trouxe, né, para junto do rei, para fazer as refeições ali com o rei. Deu tudo que era do rei Saul para ele, restituiu tudo aquilo que ele tinha perdido. Por quê? Porque é família, né? Por um justo, por uma ação de um justo, ele se lembrou e Mefibosete, ele foi abençoado ali novamente. Veja, irmão, como é importante o nosso papel como cristão, na nossa família, de poder levar a nossa família para a salvação através do Evangelho, os nossos entes queridos, os nossos amigos. Veja a importância, como Deus se preocupa. Então, por isso, Mefibosete, ele teve mais uma vez, foi restituído aquilo que ele tinha perdido e passou ali a viver perto do rei. Olha aqui que bênção. E nós, como pais de família, somos responsáveis diante de Deus de preservar as nossas famílias e de conduzi-las para a salvação, dando um bom exemplo de vida cristã. Esse é o nosso papel. Amém? Um segundo ponto que eu queria abordar é que Deus quer que sejamos felizes como família. Importante, Ele quer, é o desejo dele. Deus quer que sejamos felizes como família, que é o desejo do Senhor. Que possamos viver bem em família. Então, a começar com a nossa vida conjugal, para aqueles que são casados, como eu. Então, por isso, a importância de entendermos o propósito, né, da criação da família, o propósito da criação do homem e da mulher, o papel de cada um na relação no lar. É interessante, né, sabermos disso, conhecer isso. Então, nós não fomos criados por acaso, cada um tem, nós somos singular naquilo que fazemos, naquilo que fomos, que somos hoje. Nós somos singular, cada um tem a sua particularidade. O homem ele pode fazer muitas coisas que uma mulher faz, mas ele não vai conseguir fazer tudo. Da mesma forma, uma mulher pode fazer muitas coisas que um homem faz, mas ela não vai conseguir fazer tudo, porque são criações diferentes, né? São particularidades diferentes. Um foi criado para o quê? Para complementar o outro. É isso que nós devemos entender. Nós não fomos criados, homem e mulher, para ficar disputando, concorrendo um com o outro. Não, jamais. E sim, um para complementar o outro. E é assim na vida conjugal. Eu complemento a minha esposa naquilo que ela não tem e ela me complementa também. Então precisamos entender isso. Nós somos criados assim. Então fomos criados com muitas diferenças, cada um com sua particularidade, forma física, força, entre outras. Não fomos criados para competir. Lá em Gênesis 2:18, que diz a palavra do Senhor, né? Gênesis 2:18, diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, né? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quando Deus criou a mulher, ou seja, auxiliadora não quer dizer que a mulher é inferior ao homem, jamais. Jamais. E a expressão idônea no hebraico, ela quer dizer que a mulher foi criada para suprir o homem naquilo que faltasse e vice-versa. Então, mais uma vez, um complementa o outro. Nós vemos na palavra do Senhor, né, que há muito mais apelo, né, para o homem no que diz respeito ao tratamento com a mulher do que o contrário. Ou seja, o cuidado que o marido deve ter com a sua esposa, né, tendo em vista a posição que a mulher era utilizada na época. Então, tem muito mais apelo nesse sentido, né, do tratamento com o homem, da advertência em relação ao tratamento do homem para a mulher, do marido para com sua esposa.
Por isso que Jesus, né, quando ele foi questionado pelos fariseus acerca da carta de divórcio, né, que Moisés deu lá no Antigo Testamento, ele fala, isso foi dado por quê? Pela dureza do vosso coração, porque no princípio não era assim. Então a palavra do Senhor, ela é bem clara nesse sentido, né? Aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. É importante isso para a família. Né? Raras exceções, mas aquilo que Deus uniu, que não separe o homem. E Jesus, ele tratou as mulheres de seu tempo com muito amor e muita compaixão. Né? Quando nós vemos os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, você vê como Jesus tratou as mulheres de seu tempo, bem diferente do tratamento que elas recebiam daqueles judeus, justamente por isso, porque ele sabia como elas eram hostilizadas naquela época. Então ele procurou tratar de forma com muito carinho, com muito amor, da forma devida, como ele mesmo disse aos fariseus, como no princípio não era assim. Então é importante isso para nós. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 7, ele, ao falar da vida exemplar, de deveres dos casados, é um texto interessante, que todo homem, né, deve ler, é importante para a reflexão, que diz assim, 1 Pedro 3, 7, né, ele diz, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, mais sensível. Tá? Não quer dizer que é inferior, que não é mais sensível. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Veja que interessante. Então, se eu não estou bem, né? Se o casamento não está bem, se eu não estou bem com a minha esposa, se a minha esposa não está bem comigo, se eu não estou honrando a minha esposa, ou se ela não está me honrando, como que Deus vai atender as nossas orações? Então precisamos restabelecer ali a comunhão, um perdoar o outro, né? Para aí sim que Deus possa atuar no nosso relacionamento e no nosso matrimônio. Então isso é importante para nós, porque somos herdeiros da mesma graça de vida. Isso é importante para nós. Um outro ponto, né, em relação aos nossos filhos, lembre-se, né, importante para nós, os filhos, eles são espelhos dos pais. Aquilo que você como pai, que você como mãe fizer em casa, você vai estar dando autoridade para o seu filho fazer em outro lugar também. Então, muito cuidado com a nossa conduta, né, fazer aquilo que é correto diante do Senhor, fazer aquilo que é certo diante do Senhor. Cuidado com a conduta, para que nós possamos refletir nos nossos filhos, né, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Né? Os filhos são espelho dos pais. Né? Se você quer que o seu filho tenha um bom casamento e trate bem a sua esposa, então seja um bom marido dentro de casa. Se você quer, esposa, né, que a sua filha trate bem, tenha um bom casamento, então seja também uma boa esposa dentro de casa, para que eles possam ver em nós, com muito orgulho e satisfação, né, bons exemplos de vida como cristão. É importante para nós isso. Por isso que Deus, Ele quer o quê? Ele quer a nossa felicidade. É isso que Ele quer de nós. E um terceiro ponto que eu queria passar a abordar com os irmãos é justamente sobre os filhos, que é, os filhos são herança do Senhor, como diz o texto. Isso é importante para nós, os filhos são herança do Senhor. Então é nossa responsabilidade educá-los, né, segundo aquilo que preceitua a palavra do Senhor. Então precisamos preparar os nossos filhos para esse mundo e para a vida cristã também. Porque é essa geração que vai nos substituir lá na frente. Então é importante isso para nós. Esse é o nosso papel. Devemos deixar esse legado para eles.
Importante, por isso que lá em Provérbios, né, 22:6, aquele texto bem clássico, né, acho que todos já conhecem, né, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, né, e ainda quando for velho, ela não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, ela não se desviará dele. É importante para nós termos essa conduta com os nossos filhos. Não podemos deixar os nossos filhos à disposição do mundo. O mundo é cruel. Ele é cruel. Né? As coisas vêm para cima das nossas crianças com muita coisa ruim. Então, ter muito cuidado. Né? Filtrar muita coisa. Devemos ficar atentos a tudo aquilo que eles fazem, né? E hoje, com essa tecnologia, o que eles fazem no celular, né, no computador, o que eles veem na televisão, cuidado com as suas amizades, precisamos acompanhar, né? Ter muito cuidado com isso. O mundo é muito cruel. Muita coisa mudou na educação de filhos, então muita coisa mudou, então precisamos ficar atentos com isso. Eu que sou da geração X, nascido na década de 60, sou um pouco mais experiente que vocês aqui, para não dizer mais velho. Então, a minha geração, a geração de 50, de 60, de 70, a geração que viveu, não que nasceu, que viveu ali. Então, teve uma educação um pouco diferente, né, da de vocês mais jovens hoje. Então, na minha geração, os meus pais, eles educavam a gente com um olhar. É claro que alguns até chegavam a apanhar em casa, mas com o olhar você educava o seu filho. Uma atitude você educava, você tinha muito mais autonomia do que hoje. Hoje mudou muita coisa. Então, naquela época, nós não tínhamos tanta coisa como vocês hoje aqui têm. Então, a gente sentava na mesa, comia o que tinha. Não tinha opções, não tinha muito voz de palavra. Né? Não tinha isso. Então, as necessidades, as privações eram bem maiores. A vida era um pouco mais difícil. Então, quem nasceu, né, nessa época sabe como que é. E hoje não. Hoje, com o avanço aí da tecnologia, com a economia, né, com a estabilidade da moeda. Então, hoje nós podemos dar aos nossos filhos uma condição de vida melhor. Né? Então, aquilo que nós, né, não tivemos, né, que os nossos pais não puderam nos dar, hoje, em parte, nós, né, podemos dar aos nossos filhos. Então, a condição, a situação hoje permite isso. Só precisamos ter cuidado, né, porque os filhos hoje têm, em parte, abundância, recebem muita coisa em abundância, e nós os acostumamos, hoje eles podem, hoje eles têm opção, podem escolher, então muito cuidado, porque nós às vezes damos muito, e eles acabam tendo a opção de escolher, às vezes você quer fazer alguma coisa, o filho, não quero isso, não quero aquilo, então tudo hoje, o que antes, né, antes rodava tudo era tudo em torno dos pais. Hoje não. Hoje é tudo em torno dos filhos, tudo que você faz, você pensa no seu filho, você pensa no período de férias deles, você pensa na roupa que ele gosta, você pensa naquilo que ele gosta de comer. Então, tudo hoje é em função dos filhos. Então, precisamos ter cuidado com isso, porque senão eles acabam não valorizando a conquista, né? Aquela sua conquista. Então, ter cuidado com a educação dos nossos filhos nesse sentido, para que eles possam, assim como nós, no passado, fazer valer ali, valorizar a conquista, aquele conquistado com suor, né, com muito trabalho, para que eles possam valorizar isso. Porque quando você recebe tudo de mão beijada, tudo fácil, você não percebe e não valoriza. Então é importante educarmos os nossos filhos com essa condição, deixar ele sempre bem ciente daquilo que que você está dando, porque é por isso, por isso, por isso. E se um dia faltar, que ele possa entender que no momento de dificuldade, ele não vai ter isso, isso e isso. Então isso faz parte da nossa educação com os nossos filhos. Temos que ter muito cuidado com isso.
Com isso, né, nós deixamos o que os nossos filhos mal acostumados, né, entre aspas, né? Tem muita coisa, e muitos dos que estão aqui sabem disso, né? Graças a Deus, os pais de vocês, hoje eles podem, né, proporcionar a vocês muitas coisas que eles não tiveram, né? Mas que vocês possam valorizar isso, tá? Valorizar essa conquista, dando valor e agradecendo ao Senhor por isso, pelo aquilo que vocês têm hoje. Amém? Que vocês possam. E para fechar, eu queria finalizar com um texto bem de Paulo, quando ele deu a instrução lá na carta aos Efésios. Ele deu uma instrução para os filhos, está em Efésios 6, do versículo 1 ao versículo 4. Eu queria finalizar com esse texto. Que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, por isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Por quê? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Diz que ele fala da promessa. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Tá? Acho que esse é um recado. Então, filhos amados, aqueles que estão presentes, aqueles que estão nos assistindo, você que é filho, ainda não, né, tem seus pais. Então, a relação de vocês com seus pais é de obediência. Então, seja obediência aos seus pais, né? Honrar o teu pai e honrar a tua mãe, para que você tenha longa vida. Isso é importante para vocês, e você estará fazendo o que é a vontade do Senhor. E para nós pais, né, que possamos educar os nossos filhos no Senhor, né, conforme aquilo que precitou a palavra de Deus. Então essa é a mensagem, amados, de hoje, né? Que nós possamos olhar nesse tempo de aflição, nesse tempo de privação, que nós possamos olhar para dentro das nossas casas, que possamos olhar para a nossa família e ver o quanto que Deus tem cuidado com isso, o quanto isso é importante para Deus. Saber que Deus, Ele quer que nós sejamos felizes, sim, desde que nós possamos realizar a vontade dEle. Ele quer isso para nós. Ele quer que nós tenhamos uma boa vida matrimonial, que nós possamos educar bem os nossos filhos, né, com a sua palavra, para que possamos, em família, né, unidos no Senhor, suportar todos aqueles momentos de dificuldade. É isso que Ele quer. Bem estruturado, enraizado ali com Ele. É isso que Ele quer para as nossas vidas. Então que você possa deixar um pouquinho as coisas lá fora e comece ali a tratar com a sua família. A observar o que precisa ser restaurado ali. Com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, diante do Senhor. Para que as suas orações, as nossas orações, né, sejam o quê? Atendidas. Que é o diz lá na carta de Pedro. Amém?